Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre o recado da Embaixada Americana no Brasil, que deu um recado para o Alexandre de Moraes. Olha só, que enquanto o Trump for presidente dos Estados Unidos, não vai admitir tentativas de contornar a primeira emenda. Por que isso? Eles estão criticando o Alexandre de Moraes porque o Alexandre de Moraes indiciou ontem o Eduardo Bolsonaro e o Jair Bolsonaro por tentativa de obstrução da justiça, sendo que tudo que eles fizeram foi ir lá nos Estados Unidos e falar com o governo Trump. Olha só, está acontecendo XYZ. Isso é liberdade de expressão. O fato de que o Trump resolveu agir com isso não é controle deles. O Eduardo Bolsonaro não manda no Trump, né? Mas não foi só isso não, tá? Eles também colocaram o Martin De Luca, lembra? O advogado da Rumble e da Trump Social, que está processando o Alexandre de Moraes lá nos Estados Unidos. Pois é, ele entrou no inquérito, meu amigo. Ele também. E o Malafaia entrou no inquérito também. Olha que coisa maravilhosa, né? Ou seja, o Alexandre de Moraes está fazendo questão de deixar claro para todo mundo que ele realmente está abusando dos direitos humanos, ele realmente está totalmente descontrolado, né? E isso, no final das contas, como eu falo para vocês, ele está cavando a própria cova. Você ainda encontra vozes da esquerda, né, dizendo que, não, que é um absurdo a aplicação da Magnitsky contra o Alexandre de Moraes e não sei o que lá. Mas essas vozes estão ficando cada vez menos sem sustentação, porque como é que você justifica o cara botar no inquérito um advogado de uma empresa que está processando ele? Como se o advogado, ao exercer a profissão de advogado, estivesse atacando o Alexandre de Moraes aqui no Brasil. Que lógica tem isso, né? Enfim, vamos entender esse caso aqui, porque parece que eles querem botar mais algumas coisas, mais algumas punições no Alexandre de Moraes. Essa notícia foi sugerida por Stanley Ipkiss, usando o terno amarelo, o Xandão te empresta o Pix do meu cachorro e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a Embaixada Americana aqui no Brasil criticou o Alexandre de Moraes. Nenhum juiz brasileiro tem poder de anular a primeira emenda. A primeira emenda é a emenda da liberdade de expressão lá nos Estados Unidos, né? E o que eles estão dizendo aqui é justamente porque isso foi feito após o indiciamento do Eduardo Bolsonaro e do Jair Bolsonaro por coação, obstrução de justiça, por atuação junto ao governo americano. Ou seja, o fato de eles terem ido lá nos Estados Unidos e pedido ao governo americano, falar, olha só, estou sendo vítima de uma injustiça. E o governo americano concordou, falou, não, realmente está sendo vítima de uma injustiça. Então você está punido porque pediu ajuda para alguém de fora, né? Isso é uma coisa completamente absurda. E mostra também a covardia do Alexandre de Moraes. Por que não botou o Trump no inquérito, Xandão? Foi o Trump que deu a ordem. O Marco Rubio, pô, bota o Marco Rubio no inquérito. Bota o Scott Bessent também, ué. Cadê esse pessoal todo no inquérito, né? O Eduardo Bolsonaro também colocou uma nota de esclarecimento aqui, ó. Tomei conhecimento pela imprensa de relatório divulgado pela Polícia Federal e considero importante esclarecer alguns pontos. Minha atuação nos Estados Unidos jamais teve como objetivo interferir em qualquer processo em curso no Brasil. Sempre deixei claro que meu pleito é o restabelecimento das liberdades individuais no país por meio da via legislativa. Ou seja, o que ele queria era a aprovação da anistia e a aprovação de um projeto de lei que acabasse com a censura na internet, né, via Congresso Nacional. Causa espanto que a Polícia Federal aponte supostos partícipes de um crime absolutamente delirante, mas que não identifique os autores. Se a tese da PF é que havia intenção de influenciar políticas de governo, o poder de decisão não estava nas minhas mãos, mas sim em autoridades americanas, como o presidente Trump, o secretário Marco Rubio ou Scott Bessent. Por que então a PF não incluiu como autores omissão ou falta de coragem, né? Vivo sob jurisdição americana e, portanto, plenamente amparado pela primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos, que assegura não apenas o direito de liberdade de expressão, mas também o direito de peticionar nossas demandas ao governo que rege a nossa jurisdição. É lamentável e vergonhoso ver a Polícia Federal tratar como conversas privadas vazadas absolutamente normais entre pai, filho e seus aliados. O objetivo é evidente, não se trata de justiça, mas de provocar desgaste público. Se o meu crime foi lutar contra a ditadura brasileira, declaro-me culpado de antemão. Muito importante o esclarecimento do Eduardo Bolsonaro, é aquilo que a gente já tinha falado mesmo, né? Covardia do Alexandre de Moraes pura. Então tá aqui a mensagem da embaixada, que enquanto o presidente Trump seguiu o mesmo padrão, tá? O Christopher Landau fez a mensagem em inglês, a embaixada dos Estados Unidos aqui no Brasil traduziu para o português. Enquanto o presidente Trump estiver no comando, pessoas ou empresas sob a jurisdição dos Estados Unidos têm garantia de que nenhum governo estrangeiro está autorizado a censurar a liberdade de expressão das pessoas e das empresas sob a jurisdição dos Estados Unidos em solo americano.
Nenhum juiz brasileiro, nem qualquer outro tribunal estrangeiro tem o poder para anular a primeira emenda, ponto final, né? E por que eles fizeram isso? Não foi só por conta do caso do Eduardo Bolsonaro e do Jair Bolsonaro, não. Também foi por isso. E também pelo Malafaia, né? Eu vou fazer um outro vídeo falando sobre Malafaia, que também tem esse negócio que o Malafaia reconvocou, chamou, ressaltou a questão da manifestação no dia 7 de setembro, falou que só se prenderem ele não tem nada que vai acontecer do mesmo jeito, a manifestação vai acontecer e coisa e tal. O Malafaia chamou para briga o Alexandre de Moraes, né? E o que eles estão... Mas também tem uma outra figura nessa história, que é o Martim de Luca. O Martim de Luca, a gente tem acompanhado ele também. Ele é o advogado da Rumble e da Trump Social, que são a empresa do Trump, né? Na ação que eles estão movendo contra o Alexandre de Moraes lá no Tribunal da Flórida, e o Alexandre de Moraes botou ele no inquérito também aqui, ó. Essa noite eu entrei em um clube exclusivo de americanos alvejados por criticar o Alexandre de Moraes. A tentativa do Alexandre de Moraes e da Polícia Federal Brasileira, né, para enquadrar o meu procedimento tradicional profissional, ou seja, a maneira como eu atuo profissionalmente. Ele é um advogado, o objetivo dele é defender o cliente, né? Como algo de subordinação estrangeira, é uma manobra desesperada para se manter flutuando, né, para se manter acima da água, né? Como advogado americano, eu rotineiramente forneço guias, né, orientações legais e comunicação. Esse é o meu trabalho. Oferecer comentários ou notas públicas ou transmitir uma petição judicial é algo ordinário, qualquer advogado faz isso. No entanto, essas ações rotineiras de um advogado estão agora sendo ditas que são teorias da conspiração, que ele estaria conspirando contra o Alexandre de Moraes. Por essa lógica, qualquer líder que consulte um advogado, um escritor de discursos ou um estrategista deve estar tramando o fim da democracia, né? A mensagem não deixa margem para erro. Qualquer um que ousar criticar ou expor a censura sem fim do Alexandre de Moraes vai ser alvejado, seja ele um americano, um advogado falando livremente em solo americano, ou então as três coisas ao mesmo tempo, né? Ele dizendo que ele é um advogado, ele é um cidadão americano e está falando livremente no solo americano. Liberdade de expressão não é algo dado por governos, é algo inerente a cada pessoa. Como Benjamin Franklin falou, qualquer um que for tentar acabar com a liberdade de uma nação precisa começar acabando com a liberdade da palavra, né? Do discurso, né? Isso aqui é um outro conceito que eu acho muito bacana lá nos americanos, que aqui no Brasil você ouve volta e meia a Rede Globo falando não, porque a Constituição te dá direitos, que a Constituição te dá direito disso, a Constituição te dá direito daquilo. Não, graças à Constituição você tem direito, o que é uma lorota. Não, os direitos fundamentais, que é direito à liberdade de expressão, direito à integridade física, o direito à vida e o direito a ter armas, esses três direitos são direitos inerentes das pessoas, independem de Constituição. Não tem que ter... A Constituição americana ela reconhece a existência desses direitos, ela não te dá os direitos. A Constituição brasileira fala que te dá esses direitos, o que é falso, ela não dá direito nenhum, né? Enfim, ele falou que vai continuar a fazer o trabalho de forma transparente e profissional, sem medo. A responsabilização real do Moraes vai vir não através de relatórios da polícia, mas através das cortes americanas, onde nós ainda estamos esperando por ele, né? Então, ou seja, isso daqui é um outro absurdo. E lembra, esse cara é advogado do Trump. O Alexandre de Moraes botou o advogado do Trump no relatório lá da Polícia Federal, lá do inquérito que apura obstrução de justiça e coisa e tal. Esse cara tá cavando cada vez mais fundo, né? Além disso, teve aquela mensagem que ele deixou lá no Washington Post, né, dizendo que não, que acredita que o Trump vai voltar atrás e coisa e tal. O Jason Miller, que é outro amigo do Trump, alvejado por Alexandre de Moraes, disse que pode ter certeza que eu vou conversar sobre isso com o Trump e com o presidente americano, né? Você é um idiota e uma ameaça à democracia de todo o hemisfério ocidental. E o Eduardo Bolsonaro complementa aqui, ó, o mundo está observando. O meu indiciamento pelo Alexandre de Moraes apenas reforça aquilo que a gente vem falando. O Brasil não é mais uma democracia, é uma ditadura, né? E, bom, olha só, a gente ficou sabendo, isso aqui, a gente já sabia que tinham cortado o cartão de crédito do Alexandre de Moraes, né? Agora a gente ficou sabendo só qual cartão de crédito foi e qual banco. A Mastercard bloqueou o cartão de crédito do Moraes do Banco do Brasil. E o Banco do Brasil ofereceu para ele um elo para transações nacionais. É o que deu para fazer. Então já está tendo efeito a Magnitsky do Alexandre de Moraes, mas pode ter certeza que vai piorar muito ainda, né? Aqui, ó. Estados Unidos estuda tirar Moraes de acesso a companhias aéreas, hotéis e Apple. Lembra que o Alexandre de Moraes mostrou que ele estava usando um iPhone lá no Clube Pinheiros e coisa e tal?
Pois é, os Estados Unidos planeja fazer isso. Lembra, a ideia do STF, do Dino, com aquela lei maluca dele, era justamente caso empresas americanas cortassem o acesso do Alexandre de Moraes, multar essas empresas americanas aqui no Brasil. Então, é o que vai acontecer. Pode se preparar, vai ser isso que vai acontecer. A Apple vai cortar o acesso do Alexandre de Moraes ao iPhone. O que vai acontecer? O Dino vai multar a Apple em milhões de reais aqui no Brasil e vai criar um problema enorme para todo mundo por aqui. Então, isso serão os próximos passos dessa ação aqui, e vai ser divertido de acompanhar, né? O que eu falei. E além disso, aqui no Brasil, ele botou no coisa, o Eduardo Bolsonaro, o Jair Bolsonaro e o Silas Malafaia. O Silas Malafaia não tem nada demais nessa história, ele está sendo colocado nesse inquérito por causa das manifestações, o medo que ele tem das manifestações convocadas pelo Silas Malafaia. E isso é um absurdo. Desde quando é proibido manifestação do Brasil? Então quer dizer que fazer manifestação é considerado obstrução de inquérito? Que história é essa? Ou seja, o que está acontecendo aqui é muito claro. O Alexandre de Moraes, mais uma vez, como todo ditador, toda vez que há uma crítica contra ele, ele entende isso como um ataque contra ele. E aí revida usando violência, usando mais perseguição, né? O problema é que isso está ficando descontrolado. E a gente sabe agora também, pelas mensagens que foram trocadas, que até o Gilmar Mendes está negociando coisa com o pessoal ali. O Alexandre de Moraes não vai voltar atrás, ele eu falei isso desde o início, ele não vai voltar atrás, ele vai ficar dobrando a aposta, dobrando a aposta, dobrando a aposta. O Dino já sentiu o baque, ele fez aquela merda e já sentiu o baque, já falou várias vezes que desculpa aí pela queda das ações dos bancos e não sei o que lá, já percebeu que fez merda. O Gilmar Mendes já está negociando, o pessoal já percebeu que não tem jeito, vão ter que entregar o Alexandre de Moraes para salvar o STF. Agora, até lá, até isso acontecer, o Alexandre de Moraes ainda vai causar muito prejuízo à imagem do STF, infelizmente.